Oi, hoje é a resenha do conto Depois de 30, de Don Winslow, aqui da coletânea USA Noir, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Charlie não é coisa que preste, é encrenqueiro e sempre foi. Embriaguez, ausente sem licença, brigas, apostas, insubordinação, 3 transgressões disciplinares na marinha. E Charlie já entrou e saiu da prisão e subiu e desceu de posto. Provavelmente a marinha o teria expulsado se não houvesse uma guerra e se precisasse de um homem capaz de fazer o motor funcionar. De Charlie Decker, 30 minutos e uma chave inglesa, e ele poderá consertar qualquer coisa, mas sabe que ele também pode estragar qualquer coisa com a mesma facilidade. Esse é um trecho ali do começo de Depois de 30, de Don Winslow, que conta a história desse tal Charlie, um marinheiro em plena Segunda Guerra Mundial que está acabando de voltar de um período onde ele estava lá em alto mar, em plena batalha, e foi uma batalha difícil. E, claro, o navio onde ele estava ficou avariado. Então, justamente, ele voltou para os Estados Unidos, está aportado e sendo revisado. E claro que durante esse período todos os marinheiros aproveitam para um merecido descanso. Acontece que ele conheceu uma tal de Millie, e por ela se apaixonou, ou pelo menos foi ficando com ela dia após dia, e sem voltar para a base. E aí que mora o perigo para Charlie. Ele já está quase vencendo o prazo onde ele pode tirar uma licença sem permissão. Ou seja, ele está quase virando um desertor. E aí, se ele for pego pela polícia militar da marinha, aí ele se lasca todo. Será que isso vai acontecer? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que eu comecei a leitura e fui passando alguns parágrafos, eu fiquei num estado mais ou menos do que vocês que ouviram esta minha introdução aqui para essa história. Mas espera aí, o que está acontecendo aqui nessa narrativa é somente isso? O Charlie ter vencido, ou está quase vencendo, o prazo para ele retornar à base? É esse o mote de toda a história? Só isso? É o perigo? Ele ser preso porque venceu o prazo? Não avisou que ia embora ou não tinha licença para sair? É só isso que acontece durante um bom tempo aqui nesse conto. E claro, aí vai dando um certo pesar, mas espera aí, não tem nada de emocionante aqui. No máximo, a gente conhece um pouquinho mais sobre o Charlie, a vida do Charlie, e também sobre a Millie. Principalmente, claro, o relacionamento desse casalzinho, que obviamente também não está dando certo. Afinal de contas, estamos numa história e dentro de um livro de histórias onde sempre temos a mesma base. Temos a história de um perdedor. No caso aqui, claro que o perdedor da vez é o próprio Charlie e um pouco também a Millie. Ela também vem para essa região ali da base do porto, ali meio também que por causa da guerra, tentando algumas oportunidades. Aliás, no caso, ela até trabalha na montagem de navios ou de aviões também. O Charlie até comenta, né, que provavelmente ela, por causa do seu trabalho, acabou batendo mais inimigos do que ele próprio lá em alto mar em plena batalha. E claro, uma coisa muito importante, os dois estão escorados um no outro, não só pelo amor, mas talvez principalmente pelo sexo. Bom, e são apenas esses detalhes a mais que vão alimentando o interesse em ler essa história, né? Mas eu confesso que fui me cansando bastante, eu já estava quase desistindo de achar que dali sairia alguma coisa boa. Mas aí eu preciso dizer para vocês que essa história se salva porque ela tem pelo menos 2 boas viradas na trama. Aliás, a gente pode dizer até que tem 3, porque um dos motivos que fazem com que o Charlie não volte para a base, por isso que ele fica adiando, todo dia ele fala, né? Não, amanhã eu vou voltar lá para a base. A própria Millie já começa a cobrar ele muito naquelas, né, de começar a mulher a mandar no homem, no relacionamento, né? Ou seja, ele tem que ser um cara produtivo, ele tem que ser um cara trabalhador. Claro, ele tem um emprego, ele é um marinheiro, só que ele não volta para a base. Se ele não voltar para a base, ele vai acabar sendo preso.
Ou seja, está se configurado apenas como um belo de um vagabundo. Mas aí que tem aquela mais uma virada também da história, quando a gente descobre por que ele não quer voltar lá para a base. E correu o risco de ser preso por causa disso, de ter vencido os 30 dias permitidos no máximo de você ficar afastado, ausente de prestar serviço lá na base e não ser considerado um desertor. E quando a gente fica sabendo o motivo exato, o texto cresce um pouco. Aliás, ele começa uma ascendência muito interessante, que resulta lá nas duas outras boas viradas aqui dessa história. E aí você diz, ah tá, aí a viagem valeu a pena. Claro que essas duas viradas eu não posso nem chegar perto de dar uma dica para vocês, porque senão será um grande spoiler e estraga a experiência de vocês. Não tem jeito mesmo. Sim, no fundo, essa história aqui do Winslow é um fiapo. Não tem muita coisa para se contar. Mas ele segura o texto, pelo menos. Nessa primeira parte, até mais que a metade do texto, ele fica sustentando apenas em falar dos dois protagonistas, tanto o Charlie quanto a Millie, e depois sim, quando ele vem com as viradas, aí sim a coisa ganha corpo, digamos assim. Tem substância esse conto aqui. Eu até comparei ele, quando eu fui pontuar ele, eu meio que comparei com dois outros contos que também tinham essa pegada. Parece que não vai render, mas depois quando chega ao desfecho, aí tudo meio que se justifica, meio que complementa de maneira adequada, satisfatória pelo menos, e faz crescer aquela noção que a gente realmente lê uma história interessante. Agora, se esse tipo de história vai marcar a gente para daqui a algumas semanas, não sei dizer se daqui a um mês eu consigo lembrar delas. Como por exemplo essas histórias que eu meio que comparei quando fui dar a nota, uma nota igual. Eu leio de novo ali o título daquelas outras histórias e penso, será que são boas? O que mesmo que aconteceu delas? Elas já devem ter aparecido aqui em cima nos links das respectivas resenhas. São tudo na mesma base. São boas histórias. Mas enfim, depois de 30 de Don Winslow, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na terça-feira, mais uma resenha de USA no ar, com outra história sombria, policial no ar. Mas antes, já tem resenha de No Seu Pescoço, de Chimamanda Ngozi Adichie. Uma pegada bem diferente. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses dois vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais.